forma específica, porque nós cremos que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos, mas sairemos daqui com os nossos corações transbordantes, tirando um peso, um fardo, pedras sobre as nossas vidas, como condenação, como jugo, como vergonha. A unção há de despedaçar todo o jugo. Nós te agradecemos porque cremos que o nome de Jesus será glorificado nesse lugar. Nós te agradecemos porque o nome de Jesus será exaltado nesse lugar, através das nossas vidas. Se você crê, diz amém. Antes de você sentar, procura no mínimo umas 3 pessoas. Diga: é hoje, crê. Não, fala com ousadia. Diga: é hoje, mimoso. Diga assim: tchu, 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 celestial. Eita glória. Graça e paz, amados. Não ouvi nenhum amém sequer. Graça e paz. Boa noite, que alegria imensa estarmos aqui. Eu quero desde já agradecer, a João, Suane, nosso querido Igor, que nos fez o convite. É uma grande honra, uma grande bênção estarmos nessa noite, e também uma baita de uma responsabilidade. Mas eu creio que será algo bastante edificante. Para quem não me conhece, eu sou Jairo. Eu sou Pamela. Nós temos 3 filhas lindas, Bianca, Rebeca, Lorena. E antes que você diga que eu só tive menino, eu comprei um cachorrinho macho. O nome dele é Pistes. Para quem conhece um pouco de grego, então quem fez o remo está fazendo significa fé. Então todas as vezes que eu chamo Pistes, eu estou chamando fé. Amém? E nós estamos aqui nessa noite para falar um pouco para vocês nesse tema, que às vezes fica, meu Deus, como falar sobre isso? Eu sei que Deus vai nos conduzir nessa noite. O Espírito Santo, Ele está aqui para trazer libertação nas nossas vidas. Você crê nisso? Então fica com o teu coração realmente pronto. Eu não sei com que expectativa você chegou aqui nessa noite, mas eu lhe digo, Deus vai superar as suas expectativas, porque a palavra dele, Ele transforma a nossa história, transforma a nossa forma de pensar, de agir, e nessa noite não vai ser diferente. Amém, queridos? Olha só, é um tema bastante sutil, pelo aspecto no qual muitas pessoas, muitas igrejas, ou melhor dizendo, pouquíssimas igrejas tocam nesse assunto, mas que é de extrema importância, porque de certa forma isso está totalmente ligado não só ao aspecto físico, mas emocional e espiritual. Se nós entendermos isso, de certa forma, pode interferir diretamente na tua eternidade. Porque aquilo que Deus proporcionou mediante ao sexo foi algo projetado para ser uma bênção e não uma maldição nas nossas vidas. Então temos que tratar isso com muita seriedade, por mais que eu sei e entendo que gera um certo constrangimento, uma pequena vergonha, mas é algo que está ligado diretamente, mais uma vez eu digo, não apenas ao aspecto físico, mas emocional e espiritual. E nós iremos trazer alguns tópicos onde vai facilitar a nossa dinâmica nessa noite, e eu creio que haverá uma compreensão. É claro, é óbvio, que será algo bem reduzido em questão do tempo, mas que isso serve de uma base para que você possa, de certo modo, avançar na carreira que Deus tem para você, evitando tropeços ou qualquer cilada do diabo. Amém? Nós vamos colocar, eu queria que colocasse o primeiro ponto aqui, o primeiro slide. O tema da noite é imoralidade sexual. E é bem interessante que no grego essa palavra ela tem um significado o nome dela no grego é porneia, que refere-se a relações sexuais ilícitas fora do casamento, biblicamente válido. Inclui adultério, prostituição, relações sexuais entre pessoas não casadas, bem como sexo oral e anal, e acariciar os órgãos genitais de alguém com quem não se está casado, incluindo também as práticas desses atos com alguém do mesmo sexo, é a bestialidade. Então, isso é uma visão natural que o mundo tem em relação à pornografia ou à imoralidade sexual. E eu quero que você coloque o próximo slide aqui, por gentileza.
Vamos ver aqui o que diz. Pode passar? Não, volte antes, está errado aqui. Por gentileza, tem um verso um pouquinho antes. Deixa eu passar para vocês. Ok, ótimo. Gálatas capítulo 5, verso 19. A Bíblia trata acerca das obras da carne. E o interessante é que ele começa tratando em relação às obras da carne justamente com esses 3 tipos de atitudes. A Bíblia diz, Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Nós iremos tratar de forma bem sutil esses 3 pontos, mas para que você compreenda, iremos de trás para frente, para que você possa ter uma compreensão melhor, resumindo-se na imoralidade sexual. Então, nós vamos começar falando sobre a libertinagem, né? Pode vir o próximo slide. E a libertinagem... Então, a libertinagem é a mesma coisa que vivendo de forma libertina, querendo ser sensual ou sensualizar de alguma forma, seja por meio da fala, das vestes e atitudes em geral. Libertinagem também significa conduta de pessoas que se entregam imoradamente aos prazeres sexuais. Também, segundo o dicionário, está associado à devassidão. Então, a libertinagem, que é uma obra da carne, quando Gálatas, o escritor de Gálatas, ele fala sobre essas obras da carne, ele começa justamente com essas obras em que a gente comete pecando contra o próprio corpo. Porque as obras carnais, essas, é quando todas as obras da carne, a gente está cometendo um pecado, amém, queridos? Mas nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, é um pecado que a gente comete, que é uma prática carnal, mas que cometemos contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. E sobre essa devassidão e essa forma, né, de viver tão desvairada, de uma forma que é tão triste mesmo, porque a libertinagem, na verdade, é a extrapolação da liberdade, né? É quando a gente entende que a gente é livre, que a gente pode todas as coisas, e num tempo como esse, muitas vezes é ensinado sobre isso. Eu posso fazer todas as coisas, o que me faz se sentir bem, eu estou fazendo, eu posso fazer. Deus quer que eu me sinta bem, que eu esteja feliz. E é nessas mínimas coisas que muitas vezes a gente começa a entrar num erro muito grande. E eu lhe digo uma coisa, queridos, a gente só chega na prática da imoralidade sexual quando a gente inicia com essa libertinagem, né? A forma de falar, como aqui mesmo diz, né? A forma de se vestir. Então, a forma que a gente se veste fala também sobre a libertinagem, sobre a nossa vida, de realmente sermos livres, de viver uma liberdade que Cristo conquistou para nós, ou de estarmos presos ainda ao padrão desse mundo, andando segundo a obra da carne. Amém, queridos? E eu lhes digo, hoje a gente pode falar isso não só para as irmãs, para as meninas, mas os homens também. Hoje em dia, as calças dos irmãos são bem coladinhas também, de uma forma que a gente diz, que é isso? É assim ou não é? Antigamente a gente falava isso para as meninas, cuidado na forma que você se veste, cuidado com o seu proceder, com o seu vestir, porque as pessoas vão estar olhando para você e vendo em você uma referência. Hoje isso se abrange para os 2 sexos, para os meninos e para as meninas. E esse cuidado no vestir, no que a gente posta, a gente pode até complementar no que a gente posta nas mídias sociais também, amados. As nossas fotos, qual é a intenção daquela foto, daquelas caras e bocas que se posta com um verso. Está chegando aqui no culto dos jovens e posta uma foto. A pessoa olha e diz, peraí, está na igreja mesmo? E são essas pequenas coisas que a gente não vai atentando. Eu lhe digo uma coisa, são pequenas coisas que botam para se perder uma grande floresta. São pequenos foguinhos
que vai sendo lançado ali, que uma floresta inteira se perde. A Bíblia diz, sede fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai te colocar. É nas pequenas coisas, são nas mínimas coisas que devemos ser fiéis ao Senhor, para que a gente possa estar andando uma vida de pureza. Amém, queridos? Outro ponto, você pode passar para o próximo slide, é sobre a impureza. E impureza, ela se relaciona também com o nosso pensamento, onde se torna um gatilho para a prática. Impureza, segundo o dicionário também, significa sem mistura, não alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos, límpido, claro, transparente. Amém? Então, a pureza de um ouro, por exemplo. Um ouro é testado no fogo e quando o ouro é puro, não tem nada estranho nele, é no fogo que se percebe essa pureza desse ouro. Não tem nada, não tem nenhuma impureza, não tem nenhum metal ali fora o ouro. A água, ela é límpida, transparente, inodora, insípida, não é assim? A água também traz essa semelhança de pureza. Então, às vezes a gente pega uma água, ela está transparente, sem nenhuma cor, mas ela tem cheiro. A água de Campina, campinense sabe que a água de Campina cheira cloro. É assim ou não é? Ela não é pura. É uma água que você percebe a impureza. E ainda até na cor. Tem vezes que a água está preta. É assim ou não é? Uma vez eu fui lavar lá em Soledade. Minha gente, eu moro no sítio, mas a água de lá vem daqui de Campina. E uma vez eu fui lavar as roupas. E a roupa que eu tinha colocado era roupa branca na máquina. Quando eu olhei, minha roupa estava marrom. Porque a água estava vindo com impureza. E, amados, quando a Bíblia fala que a impureza é um pecado contra o próprio corpo, isso nos faz ficar pensando sobre isso um pouquinho. Vocês concordam comigo? Ou seja, pequenas coisas muda completamente. Uma água, amados, que ela é contaminada, você beber a água de buqueirão, tem pessoas que fazem isso, não faça mais, mas você está tomando uma água contaminada, isso vai trazer um prejuízo para o seu corpo. Amém? Então, a mesma coisa, a impureza da nossa vida, a impureza, quando você começa a deixar minar coisas, e aí, o jovem que abriu hoje aqui, ele começou a falar, cuidado, olhinho no que vê, dá mãozinha no que toca, foi assim ou não foi? São essas impurezas, amada. A Bíblia diz que os nossos olhos é a janela da nossa alma, das nossas emoções. Amém, queridos? Então, o que você está colocando os seus olhos para ver, suas mãos para tocar, seus ouvidos para ouvir, isso está entrando dentro de você e são essas impurezas que é detectado como algo impuro. E Deus quer que nós sejamos puro, a pureza de coração. É sobre essa pureza que eu queria falar com vocês mesmos, para que a gente possa entender o que de fato é ser puro diante dos olhos do Senhor. Será se a pureza sexual, por exemplo, nessa área sexual, é só se abster do sexo até o casamento? Talvez tem famílias que os pais fazem uma aliança com a filha e dá um anelzinho a ela ali quando ela está adolescente, faz uma aliança ali com ele que ela vai se guardar até o dia do casamento. Mas a gente pode parar para pensar, será se realmente a pureza que o Senhor nos mostra está só relacionada a ficar realmente, sem ter prática sexual até casar? A Bíblia diz no livro de 1 João, no capítulo 3, verso 2 e 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, assim como Ele é puro. Amados, a pureza é um desejo do Senhor para toda a humanidade, homens, mulheres, casados, solteiros, é um desejo do coração. O Senhor é puro, diga, o Senhor é puro. E a Bíblia diz que aquele que tem esperança, que vai se encontrar com Ele, que vai vê-lo como Ele é, que vai ser transformado também como Ele é, até lá nós devemos andar em quê? Em pureza, purificando a si mesmo. Então, quem te purifica, diga, sou eu mesmo. Amém? Era bom que fosse outra pessoa nos purificando, né?
mas somos nós mesmos, olhando para a palavra, olhando para o Senhor, nos purificando, abrindo mão de não andar no pecado, abrindo mão de se abster realmente de práticas ilícitas, de não estar vendo o que não convém. Todo mundo aqui sabe o que convém e o que não convém. Concorda comigo? A gente tem esse senso dentro de nós. Tudo aquilo que a gente é quando ninguém está vendo, é o que importa. O que a gente vê quando ninguém está vendo. O que a gente escuta, fala, quando ninguém está ali. Isso é o que importa. É nisso que a gente vê a pureza da nossa vida. E o Senhor quer nos despertar como jovens nessa noite. Despertar vocês, tudo bem que eu não sou lá tão jovem assim. A andar nessa pureza, eu lhe digo mais. Essa pureza não é só para os solteiros, para os jovens não. Os casados também devemos estar o tempo todo buscando nos purificar, como o Senhor é puro. Amém, queridos? E vai além de se abster do sexo para um solteiro. Porque a pureza de não praticar o sexo para quem não é casado ainda, não é a pureza segundo o coração de Deus. Não é a mesma coisa que uma pureza moral. Você concorda comigo? Você pode não fazer, não ter prática ilícita de praticar um sexo antes do casamento, mas não ser puro de coração. Não ser puro nos seus pensamentos. E a pureza que para o Senhor importa é justamente essa. É o propósito, amados. Sabe qual é o mal desse século? É porque ele separou o propósito do prazer. Porque tudo que o Senhor criou tem um propósito. E todo o propósito do Senhor nos proporciona um prazer. Mas esse mundo, esse século que a gente está vivendo, na verdade, separou o propósito do prazer. Por exemplo, e vou encerrar essa partezinha com isso. Quando a gente vai, a noite foi criada para a gente o quê? Dormir, né? Jovem gosta muito de dormir na noite, mas a noite foi criada, projetada para que a gente dormisse. O dia para a gente estar o quê? Acordado. Então, o nosso corpo tem ferramentas que quando chega a noite, quando escurece, quando o sol se põe, o nosso corpo começa a produzir ferramentas para que a gente durma. A melatonina é uma delas. Ferramenta produzida na noite para que a gente desfrute de um bom sono. Podemos dormir de dia? Minha gente, vocês estão aqui. Vocês dormem de dia? Alguém aqui já dormiu? Tirou um cochilinho? Ninguém? Minha gente, eu já. Podemos dormir de dia? Podemos. Mas vamos ter a ferramenta que temos à noite? Então, a ferramenta, ela está ligada ao propósito. Amém? O dormir da noite, a gente vai ter a ferramenta da melatonina, que vai fazer a gente entrar em sono profundo, o corpo vai detoxificar e vai ser uma maravilha. Eu dormir de tarde, vou até ter o prazer de descansar. O prazer não está ali? Mas a ferramenta, a melatonina, que vai produzir o que a gente precisa para um sono, a gente não vai ter. Então, amados, a prática de uma prática de um sexo, por exemplo, antes do casamento, um pensamento, um desejo, a Bíblia diz que a gente peca só no pensar. Vai fazer a gente até viver um prazer naquele momento. Porque ninguém me diga que não vai ter prazer nesse momento. Mas não vai ter as ferramentas necessárias para aquele propósito. Porque o sexo foi criado por Deus com um propósito que não é apenas prazer. Amém? Eita glória. Terceiro ponto, trata-se da imoralidade sexual. Pode colocar o próximo slide. É o ato sexual fora dos princípios da palavra e fora da aliança do casamento, da proteção do casamento. Exemplos: masturbação, traição, relação sexual fora do casamento. Porque muitas vezes nós estamos tratando a questão do sexo voltado à traição. Mas existe também a prática do sexo fora do casamento, em relação a namorados, noivos, sem a bênção de Deus. E se nós não atentarmos, irmãos, o diabo ele trabalha em cima de distrações. E como foi dito no início, ele trabalha em uma sutileza, com uma malícia no qual, de princípio, não é possível enxergar. Mas que aos poucos, principalmente quando vai se criando um hábito, um costume, com a pessoa no qual você está tendo um namoro, um noivado, vai se tendo uma liberdade que
caso não se guarde o coração, não se preencha, a distração daquele momento pode quebrar todo um projeto da parte de Deus para a tua vida. E isso causa um dano terrível na vida de muitas pessoas. Como pastores há muitos anos, quantas vezes nós não aconselhamos jovens que vieram para nós dizendo que tudo estava bem, tiveram as suas relações, ele agora não quer mais ficar com ela, algo parecido, destruindo todo um projeto da parte de Deus por causa de um momento. É literalmente agindo de forma precipitada. E o diabo, ele monta todo um cenário, ele prepara todo o teatro, e é ele mesmo que abre a cortina para te envergonhar. Porque ele sabe como isso vai causar um dano na tua vida. Ele conhece o potencial que você tem. Ele sabe o potencial que a jovem também tem. Então ele vai criar meios e estratégias. Veja, irmãos, a Bíblia nos traz exemplos. Um exemplo muito claro é Sansão. Perdeu o foco por causa da concupiscência da carne e dos olhos. De contrapartida, nós temos Daniel, o capítulo 1 de Daniel, que trata um pouco acerca da sua vida, mostra que ele decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, distrações. O próprio José, na casa de Potifar, poderia ser uma grande oportunidade de desfrutar de algo a mais que no qual ele já vinha vivendo, mas ele tinha consciência de que estar no Senhor, o resultado final seria muito melhor. Porque o diabo, ele sabe trabalhar, irmãos. Você não vai ver qualquer tipo de mulher se mostrando na Bíblia diante de Sansão. Não. Dalila, a esposa de Potifar diante de José. Mas também temos um jovem que decidiu não se contaminar. Então a impureza sexual não está ligada diretamente apenas ao ato do sexo em si. Mas, por exemplo, a masturbação é um ato que envolve de uma forma totalmente pessoal, particular. É você em quatro paredes, não tem ninguém para te julgar. Isso se torna muito favorável para o diabo. Isso se torna muito favorável para todo um teatro que ele pode montar para que você caia nessa cilada. A pornografia, irmãos, é algo hoje que, segundo alguns estudiosos, é sem sombra de dúvidas o maior mercado na internet. E algo extremamente acessível para quem quer. Entre outras palavras, nós conseguimos enxergar o diabo em tantas coisas, mas não enxergamos na oportunidade que ele abre diante da tela de um celular ou de um computador. Conseguimos enxergar o diabo nas drogas, na bebida, conseguimos enxergar até o diabo em uma própria prostituição relacionada ao ato sexual, mas não enxergamos em um pequeno detalhe que é a pornografia. Mas está envolvido, de forma sutil está envolvido. Isso vai te minando, porque isso vai fazer com que você carregue dentro de si um peso, uma condenação, que não procede do Espírito, mas é o próprio diabo que te julga. Vai buscar atrofiar, atrasar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então isso tem que ser muito bem vigiado em nossas vidas. Porque qualquer pessoa hoje tem um celular, um tablet, um computador, entre outras palavras, qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de conteúdo. Onde, por mais que você pense que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. O diabo está vendo. E você mesmo sabe que é algo que não procede da parte de Deus. Então a imoralidade sexual não se trata apenas a prática do sexo em si. Como mesmo foi citado, tudo começa por um pensamento. De forma sutil, a forma como se fala, a forma como se veste. Sabe, queridos, é impressionante, as redes sociais hoje, ela é algo muito ativo na vida de quase todos.
Quase todos estão envolvidos em redes sociais. E a forma no qual você se expõe revela algumas intenções do seu coração. Nós sabemos que não é lógico irmos para uma praia de calça jeans e casaco. Estão comigo? Isso é um fato. O próprio ambiente requer alguns tipos de vestimentas apropriados para lá. Agora, qual é a necessidade de você estar expondo o seu corpo nas redes sociais? É impressionante, você vê algumas fotos de jovens e até de mulheres casadas, de homens também, não vamos tirar os homens também nessa parte, vai postar uma foto do rosto, bota a mão na boca. Para que botar a mão na boca? Se está com dificuldade de abrir a boca, avisa. Eu tenho problemas na mandíbula, mas para que isso? Qual a intenção do teu dedo na boca? E às vezes até um olhar, faz um olhar 44 assim, ó. É um olho de peixe atropelado. Queridos, cá entre nós, você menino, já é bonito por natureza. Agora, mais lindo do que tua aparência física deve ser o teu coração. Estão comigo? Porque é algo muito sutil, mas é algo que vai ativar gatilho em alguém. Você vai despertar algo em pessoas simplesmente por causa de uma foto. Então, o diabo ele sabe trabalhar. O diabo ele sabe manusear bem as ciladas, por mais que você não caia na cilada dele, mas você pode ser uma ferramenta para alguém cair nessa cilada. Isso é perigoso para a tua vida também. Estão comigo? Então, nós precisamos ter um pouco mais de atenção quando se trata, porque as distrações, irmãos, é o que mais faz com que os cristãos, principalmente com um grande potencial em Deus, se percam, tropecem em suas próprias pernas. Por isso que há uma necessidade de sempre estarmos nos reavivando, buscando do Senhor, se preenchendo com aquilo que tem da parte de Deus. E por esse motivo nós selecionamos 5 pequenos tópicos que vai te ajudar, vai se tornar ferramentas para que você possa impedir, buscar se afastar desse tipo de atitude. Então são 5 passos para se libertar da imoralidade sexual. Vamos para o primeiro. Então o primeiro passo, né? A batalha começa na mente. Aqui em Filipenses 4:8, a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Jário botou aqui uma frase dizendo: mente vazia é a oficina do diabo. Amém, queridos? Então, quando a Bíblia começa a falar sobre isso, e Filipenses fala sobre isso, quando eu começo a ler sobre isso, eu digo: meu Deus, uma coisa que é honesta, justa, pura, amável, para mim já deve ocupar meu pensamento. Mas quando ele fala isso, ele ainda diz: olha, tudo isso aí, se há virtude nisso, para mim já haveria, você concorda? Mas não é porque é puro que há virtude. Isso me leva a pensar. Não é porque é honesto que há virtude. Ele diz: tudo que é puro, honesto, de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso você deve ocupar o seu pensamento. E, amados, eu vi um estudo científico mensurando o quanto um pensamento ele tem um poder sobre o nosso corpo. O pensamento, é no nosso pensamento, na verdade, que tudo se cria. A Bíblia diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. A imaginação da gente está no nosso pensamento. Você concorda comigo? Você já assistiu aquele desenho Fantástico Mundo de Bob? Quem? Não é da época de vocês não, minha gente, meu Jesus. Quem aqui levanta a mão, só para mim não ser tão velho assim? Gostei, tem alguns aqui.
Fantástico Mundo de Bob, ele fica na imaginação dele pensando e o desenho todo acontece ali no pensamento dele. Então, tudo que a Bíblia fala sobre isso, que a gente imagina na alma, no nosso pensamento, nós somos. Aí a Bíblia fala aqui em Filipenses que a gente tem que só ocupar o nosso pensamento com coisas que há louvor e virtude. E, amados, é justamente nisso. É num pensamento que começa todas as coisas. Quem aqui namora, levanta a mão. Casado, pelo menos, casado namorou também, né? Ou namora, pelo amor de Deus, casado, levanta a mão. E os namorados e os noivos, pronto. Vi já alguns, muitos solteiros. Os solteiros levantam a mão. Eita, tem solteiro demais. Mas olha, para iniciar um namoro, para iniciar um relacionamento, primeiro houve-se um olhar, e nesse olhar surgiu o quê? Um pensamento. Foi assim ou não foi? Me ajuda aí, os que já estão na prática? Foi. Os que não estão, né? Tirando de doido, que não é, não pensa. Tudo começa no pensamento. Então você olha e diz, que legal esse... Eu vi já da primeira vez, ele tocava teclado. E eu, meu Deus, que legal, olha, ele toca teclado. Interessante. Então a gente começa a pensar sobre, a gente nem fala. Começa num pensamento. E eu vi um estudo dizendo que um pensamento foi mensurado, foi ligado a alguns eletrodos na pessoa e foi levado justamente para fazer mesmo estudo e mensurar mesmo como seria isso, o poder de um pensamento. E quando a pessoa começava a pensar em algo, ele começava a liberar uma frequência em hertz. Então o pensamento, ele liberava uma frequência em hertz. E aquele pensamento, quando ele se transformava num sentimento. Então, a pessoa estava fazendo aquela experiência, estava pensando em algo, vamos pensar numa coisa ruim. Então, estava pensando em algo ruim que aconteceu com ele. Aquele pensamento, o cérebro começou a vibrar em hertz, uma frequência diferente, por conta do pensamento. E aquela frequência, quando começou a vir um sentimento, porque como ele pensou em algo ruim, aquilo começou a trazer tristeza para ele. Então, o pensamento deixou de ser um pensamento e já passou a ser um sentimento. E quando esse pensamento virou um sentimento, essa frequência aumentou 100 vezes mais. Olha só. Enquanto pensava, estava numa frequência. Quando esse pensamento virou sentimento de tristeza, ela aumentou 100 vezes mais a frequência em hertz. Isso começou a já mexer. Quem nunca ficou nervoso com alguma entrevista, alguma coisa que ia fazer, ou então quando foi começar a namorar, aquele nervoso que dá uma dorzinha na barriga. Quem nunca passou por isso? Por quê? O pensamento que gera um sentimento, que é o nervosismo, mexe com a nossa metabolômica do corpo, com a bioquímica do nosso corpo. E olha o perigo que aí está. Porque um pensamento vai mexer com o seu corpo, com a sua saúde. Amém, queridos? E aí essa pessoa, quando começou a verbalizar aquele sentimento que ele estava sentindo, foi 1000 vezes mais do que quando era apenas um pensamento. Então, amados, o que a gente pensa realmente, o que a gente coloca na nossa mente, e como a gente falou, né, nos pecados que Gálatas fala que é o pecado contra o próprio corpo, e a gente pensa, quando a gente começa a ver, por exemplo, como o Jairo falou, uma pessoa quando vai se masturbar, que vê alguma cena, ele está o quê? Pensando. Não tem ninguém ali naquela sala, mas o pensamento está alimentando no corpo dele uma sensação de aprisionamento. Amém? Ser livre é realmente ter a oportunidade de fazer isso e decidir no seu coração, ser puro como o seu Senhor é, e dizer, eu não vou fazer isso. Amém, queridos? É decisão, é uma escolha. E pensando sobre isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia bem rapidinho, a gente vai ler a história aqui, ou você pode acompanhar comigo sobre o perigo de não guardar um pensamento, de não pensar no que é bom, perfeito, agradável, com virtude e louvor, de realmente ter uma mente vazia e de repente ser onde o diabo vai trabalhar. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, a gente vai ver um homem segundo o coração de Deus. Diga, segundo o coração de Deus. Minha gente é jovem, né? Jovem fala mais, né? Um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem de Deus. Você concorda? E esse homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, foi pego numa situação que ele não praticou isso.
A Bíblia diz no verso 2, 2 Samuel 11, 2, diz: uma tarde Davi se levantou, rei na época, depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ali ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher. E soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela, dormiu com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa. Verso 5, e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E ele obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe, as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a ele: vá para sua casa, descanse um pouco. Urias saiu. E Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Eu vou parar aqui. A gente pensa aqui uma história. Um homem segundo o coração de Deus, era rei. Belo dia foi dormir de tarde, não tinha melatonina, não entrou num sono profundo, foi um sono leve. E aí ele acordou, foi lá passeando, aí se deparou com uma mulher muito bonita. Betseba estava tomando banho, ele disse: que é isso? Que é isso? Porque só Davi pensa isso, vocês nunca pensaram isso, vendo uma mulher bonita na frente. E aí ele disse: quem é? Quero saber quem é essa, traga essa mulher aqui. E aí trouxeram Betseba. A Bíblia diz que Davi deitou-se com Betseba, teve relação com ela, ao ponto que ela soube depois que estava grávida de Davi. Davi guardou o pensamento dele, amados? Será que quando Davi olhou para Betseba ali, ele não teve a opção de dizer: misericórdia, eu vou entrar agora mesmo? Teve ou não teve essa oportunidade? Alguém segurou Davi ali? Não, ele alimentou um pensamento que não era puro, que não era honesto. Porque aquela mulher, ela era casada. Amém, queridos? E porque ele não praticou o que a palavra diz de guardar o pensamento e pensar no que é honesto, aquilo gerou nele um sentimento, um desejo. E esse sentimento levou ele a uma prática ilícita. Amém, queridos? Sexual. O pecado sexual de Davi foi porque ele não iniciou com esse cuidado. E é por isso que a gente coloca como primeiro passo: tudo começa na nossa mente. A batalha é justamente na nossa mente. De guardar a mente. Não é bom esse pensamento para esse momento. Não é honesto eu pensar nisso nesse momento. Não é justo eu pensar nisso nesse momento. Porque tudo debaixo dos céus há tempo para todas as coisas. E no tempo certo das coisas acontecerem, amados, não tem coisa melhor. Mas quando a gente antecipa estações, faz as coisas num tempo fora do tempo, a gente pode até ter o prazer daquele momento, mas não vai desfrutar do propósito daquilo. Amém? Então que a gente possa guardar realmente o nosso pensamento. Porque mesmo sendo jovens de Deus, que têm se reunido, que têm um chamado, que têm feito grandes coisas. Davi era um homem segundo o coração de Deus também. Amém, queridos? Mas porque ele não guardou o pensamento, aquilo gerou uma ação. E pensa que Davi se arrependeu depois disso. Quando soube que ela estava grávida, podia ter se arrependido. Não, Davi fez o quê? Mandou chamar Urias. Não só chamar, se você continuar lá em casa, você vai ver que ele mandou matar Urias. Depois ele se arrependeu. Mas a prática dele foi uma prática totalmente fora da vontade de Deus, porque ele não guardou o pensamento. Bom demais. Vamos para o próximo ponto. Crie novos hábitos. No livro de Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os hábitos dizem quem você é. Novos hábitos dizem quem você poderá ser. Sabe, querido, hoje, a forma no qual o mundo está nos apresentando, tudo é normal. Se existe amor, está válido.
há uma necessidade de termos um certo cuidado em relação às influências daquilo que o mundo tem a te apresentar. Você, como cristão, precisa entender que a tua influência não é externa, mas sim interna. É o Espírito Santo. O mundo hoje nos apresenta um padrão de vida no qual tudo é lícito, contando que se tem amor. E isso não convém com muitas coisas que a Bíblia descreve. E se nós não mudarmos alguns hábitos, algumas práticas, nós entraremos em um padrão de iniquidade e aí sim estaremos longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se você está em uma prática de masturbação, se você tem práticas ilícitas, há uma necessidade de mudarmos de hábito, buscarmos preencher o nosso tempo com aquilo que de certa forma é saudável, é puro, venha nos acrescentar algo bom da parte de Deus. Nós precisamos entender que o sexo foi autorizado, legalizado pelo próprio Deus com um propósito, algo específico, e não para nos desvincular dele. Precisamos entender isso. Se ainda não é o tempo de tal atitude, então precisamos preencher com alguns tipos de hábitos que venham nos trazer uma certa segurança. Buscarmos ter cuidado com determinados tipos de atitudes, sabe? Esses dias atrás eu estava vendo uma pesquisa na internet sobre profissões, vendo a questão do mercado, e dizem que um dos segmentos hoje de investimento que mais prospera de uma forma mais clara, mais prática, são as academias. Academias, musculação, algo desse tipo. Dizem que é uma febre e, de fato, existe uma certa importância. E o interessante é que, é como o Pâmela gosta de dizer, eu gosto de ver os comentários nas postagens, não é? E um dos comentários que mais teve curtidas naquela postagem foi: e é onde se tem mais traição. É impressionante. Por quê? Porque, de certa forma, você não vai ver ninguém de paletó numa academia. As próprias roupas fazem com que, de certa forma, se tornem mais justas nos seus corpos, mexendo com o pensamento, mexendo com toda uma estrutura. Isso é algo natural. Estão comigo? Então, não é que eu esteja dizendo que você tem que parar de frequentar a academia. Pelo contrário, você tem que vigiar a forma no qual você está indo para a academia. A intenção que você vai para a academia. São pequenos detalhes, irmãos, onde a Bíblia trata como raposinhas. As raposinhas, de fato, é o que na frente irá destruir. Então, se nós não tomarmos um cuidado com alguns dos nossos hábitos, nós iremos cair no próprio buraco que nós estamos cavando. Pratique esportes, faça academia, faça o que você acredita que é saudável para a sua vida, mas com muito cuidado. Preencha sua mente, tome muito cuidado com o computador, com redes sociais. Busca preencher. Se você vê que não está conseguindo se livrar de determinadas práticas na questão da pornografia, começa a substituir por leitura de livros, vai praticar algum esporte, vai sair com amigos, faz algo onde faça com que o mínimo possível você se depare com aquilo que você sabe que ainda não tem o controle. Controlar, irmãos, cabe a mim e você. É como se diz: um filme pornográfico está diante de uma TV, mas quem tem o controle da TV é você. Não é o filme que te controla. Somos nós que temos a capacidade de desligar ou ligar aquilo que você sabe que deve assistir ou não. Estão comigo? Próximo passo, terceiro. Se envolva com pessoas que amam ao Senhor. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Existe uma frase popular que diz: me dizes com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Será que as tuas amizades te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Ah, pastor, mas as minhas amizades nunca trataram em relação ao aspecto sexual.
não é isso que eu estou citando. Porque se tem algo que vai te impulsionar para aquilo que provém do diabo, é uma frieza espiritual. Se nós estivermos frios espiritualmente, estaremos vulneráveis às ciladas do diabo. Se nós nos envolvermos com pessoas que amam a Deus, se nós nos envolvermos com pessoas que oram, se nós nos envolvermos com pessoas que meditam na palavra, nós nos tornaremos fortes espiritualmente. Não seremos uma presa fácil na cilada do diabo. Não seremos tão vulneráveis, porque estaremos preenchidos com aquilo que de fato provém da parte de Deus. Então, as tuas amizades, de certa forma, vão interferir na tua vida espiritual. O teu namorado, ou aquele que você pretende namorar, deixa eu te dar um conselho, queridos. Busque alguém que ame a Deus a mais do que você. Busque alguém que seja temente ao Senhor. Eu me lembro que certa vez, aconselhando uma jovem, ela quis tentar me convencer a eu permitir ela namorar com um jovem que nem da igreja era. Eu disse, não condiz. A própria Bíblia trata acerca do jugo desigual. Não, mas ele é muito lindo, ele é muito fofo, ele é o pãozinho de São José da Mata, de coco. Irmãos, é impressionante como nós queremos fazer com que as pessoas elas se adaptem à nossa vontade. E aí terminamos sabendo um pouco do histórico desse rapaz, um cara problemático, usuário de drogas, com problema na família, não respeitava pai, não respeitava mãe. Resumindo, começou o relacionamento com pouco tempo, já estava traindo ela, já queria forçá-la a fazer relação sexual, queria bater nela e depois ela veio chorando. São escolhas. Nós somos livres, aprende isso que eu vou dizer nessa noite, irmãos. Somos livres para escolhermos o que quiser. Mas nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. Isso é muito sério. É muito sério, isso se deve ter muito cuidado em relação àquilo que você tem como uma perspectiva do teu futuro. Próximo passo. Você não está sozinho. 1 Coríntios 6,19 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aprenda essa frase aqui e guarde na sua vida para sempre, para o resto da sua vida. É impossível se esconder de alguém que habita em você. Irmãos, é impossível você se esconder de alguém que habita dentro de você. Por mais que você esteja em quatro paredes, diante de uma tela de um computador, olhando o que não deve, o Espírito Santo está em você. Por mais que você esteja com algum tipo de conversa que não se deve com alguma pessoa, o Espírito Santo está em você. Tem uma pequena história que um jovem chamou a menina, a namorada dele, e disse, ei, vamos ali para trás. Ela foi com ele. Ele começou a abraçar ela, ela fez, para, tem alguém vendo. Ele olhou assim e disse, não tem ninguém vendo. Vamos mais para o fundo. Foram para um canto mais escuro ainda. Começou a abraçar ela, começou a dar alguns cheiros nela, ela fez, para, que tem alguém vendo. Ele disse, quem é que está vendo? Pelo amor de Deus, não tem ninguém vendo. Vamos para trás, vamos para o meio do mato. Foram para uma parte mais escondida ainda. Ela disse, para, que tem alguém vendo. Ele disse, pelo amor de Deus, quem está vendo? Ela disse, Deus. Deus, quando nós temos a consciência da presença do Espírito Santo em nós, irmãos, todo o nosso conceito muda em relação às nossas atitudes. E o fato de você permitir determinadas distrações entrar na tua mente, isso vai ofuscando a presença do Espírito diante de você. Você vai perdendo a sensibilidade, você perde de ouvir aquilo que Ele vem tratando
e você cai numa cilada do diabo. Tome muito cuidado, porque você não é qualquer um, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é precioso demais para Deus. O seu corpo é templo do Espírito. Se valorize. Autodê crédito. Você não precisa medigar um amor de ninguém, não. Você já tem o amor do Pai sobre a sua vida. Então não saia correndo atrás de ninguém desesperado porque está tentando te reagir. Ei, deixa aí. Tudo aquilo que se afasta de você, irmãos, tirando a presença de Deus, é lucro. Deixa aí. Se não for para te acrescentar em Deus, é melhor que vá embora. Toma muito cuidado com esse início do teu relacionamento. Toma muito cuidado com essas paixões. Certa vez eu ouvi uma frase que não se deve tomar decisões nem nervoso, nem apaixonado. Isso é um fato. Cuidado com aquele fogo momentâneo para que você não ceda aquilo que não deve ceder. Porque é tudo isso que o diabo quer. E temos o último ponto. E o último ponto é: você pode fugir. Diga para o seu vizinho: você pode fugir. Fujam da imoralidade sexual, como está lá em 1 Coríntios 6,18. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Aquele ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eu fiquei pensando sobre isso, amado, sobre fugir. É a única área na Bíblia que a Bíblia diz: fuja, não resista. Em todas as outras áreas o Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nessa área a Bíblia diz: fuja. Então você não é forte o suficiente, você tem hormônios aí, e existem demônios também, que estão unindo nessa situação para que você pense que vai conseguir resistir. Em não acessar, em não avançar num toque, em não avançar nas coisas. Eu lhe digo uma coisa: você não vai resistir, porque a Bíblia diz que você precisa fugir disso. E para encerrar, eu quero falar sobre José. A Bíblia diz que José era um homem que Deus se agradou de José. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi comprado por Potifar como escravo. E a Bíblia diz que José era belo. Diga belo. Um problema que muitos talvez não tenha, mas ele tinha. Ele era belo. Belo mesmo. A Bíblia diz que aquele moço lá, belo, que estava lá servindo na casa de Potifar, aquele escravo deixou de ser escravo e passou a governar tudo. Potifar deu ordem para ele governar toda a sua casa, só não o que ele comia, nem a sua esposa, é óbvio. A mulher de Potifar, ela olhava para José e dizia: que é isso? Que homem belo. Potifar gostava de José pelo que ele fazia, porque ele viu que o Senhor era com ele, e a mulher admirava ainda mais pela beleza que ele tinha. E a Bíblia diz que ela chamava José para deitar-se com ela na cama. A gente entende que isso não é um problema muito das épocas de hoje, porque essa história é bem antiga, e já havia isso também. Aquela mulher chamava José, e a Bíblia diz que ele o tempo todo resistia àquela mulher. Ele disse: o meu Senhor, que no caso era o esposo dela, me deu o governo de todas as coisas aqui. Só não sobre você, porque você é esposa dele. Como eu ia cometer tal erro? Aí ele não diz contra o meu Senhor, contra Potifar, ele diz contra o meu Deus. Ou seja, um homem que tinha um coração de pureza diante do Senhor. Por isso que a pureza, amados, é o mais importante. Você aprender sobre o que é ser puro do que as impurezas. Amém? Então, quando você entende o que é puro, as impurezas para você já percebe muito rápido. A Bíblia diz: como eu vou cometer tal ato contra o meu Deus? E aí a Bíblia diz que o tempo todo ele fugia dessa mulher. Ele evitava estar perto dela, porque ele sabia que ela estava o tempo todo ali, querendo que ele deitasse com ela na cama. E a Bíblia diz que um certo dia ele entrou na casa para fazer os seus afazeres. Olha, deu mal, deu ruim fazer feito minha menina disse. Deu ruim. Porque nesse dia não tinha nenhum empregado mais na casa. Só estava ele e a mulher de Potifar. E a Bíblia diz que naquela situação que ele estava ali vivendo, a Bíblia diz que ela chamou ele, agarrou ele, para que ele se deitasse com ela na cama. E a Bíblia diz que ele fugiu.
Ele não ficou lá, vou resistir, eu não vou me deitar. Não, a Bíblia diz que ele fugiu, amados. Correu, a capa dele ficou nas suas mãos. E diante disso, ela fez uma grande confusão, que ele foi parar lá na prisão. Mas eu vou me deter nessa fuga. Quando a gente tem a pureza dentro de nós, quando a gente entende que nós estamos aqui não para satisfazer um prazer momentâneo, um prazer da carne, mas para satisfazer aquele que pagou um alto preço por nós, nós vamos realmente aprender a ter essas posições diante do Senhor. Mas eu lhe digo uma coisa, nós não vamos errar numa área que tantas pessoas têm errado. Se a gente for ver pesquisas, 22 bilhões de brasileiros já anunciaram que têm acesso e têm práticas, né, de assistir pornografia. Dentre eles, 58% são jovens, com menos de 35 anos de idade. E sabe, queridos, nós temos essa opção de fazer isso, de fugir. Eu não vou, porque Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Ele conquistou para mim que eu nasci. Amém, queridos? E você pode fugir. Uma das práticas que você consegue fazer, vencer essa imoralidade sexual, é realmente fugindo e não resistindo. Amém? Oi. E temos um último verso para fecharmos esse tema. Colossenses 3:5. Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza e paixão desenfreada. Sabe, queridos, eu me recordo que quando nós estávamos noivos, e eu sempre tive esse desejo de me casar da forma como tem que ser. Nós nos casamos no dia 5 de dezembro. 6 de dezembro, eita. Homens. Costumem, solteiras, casadas, mas eu vou confirmar. Explicar porque eu esqueci. 6 de dezembro, no civil. Ela era de menor, teve que ter a assinatura da mãe, tinha 17 anos, eu tinha 23. Mas o religioso estava marcado para o dia 28 de dezembro. Nós já tínhamos toda a nossa casa própria, todos os móveis. No dia 6, eu me mudei sozinho para casa, para ficar cuidando da casa, mas ela só veio se juntar comigo após o casamento religioso. Poderíamos tranquilamente dizer, já estamos casados, não seria nada ilícito. Mas nós escolhemos também ter a bênção de Deus, sabe? Vale a pena você esperar, vale a pena você perseverar, vale a pena você se guardar, se valorizar. Eu te digo uma coisa, tudo, irmãos, tudo, e só para fechar, fico com isso, tudo que é feito baseado em cima da vontade de Deus, o final se torna um grande sucesso na sua vida. O teu casamento vai ser uma bênção, a tua família vai ser uma bênção, você vai transbordar aquilo que pertence a Deus e não ao diabo. Sejam abençoados na prática da palavra. Casal. Aleluia. Quem recebeu aqui essa noite? Amém? Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, ainda tem mais. Agora a gente vai ter um breve momento de bate-papo. Quem recebeu o papelzinho lá no início, assim que você entrou? Um papelzinho, um pirulito. Quem recebeu, levanta a mão. Então, alguma dessas perguntas que vocês fizeram, a gente vai responder aqui nesse momento. Eu queria também convidar Alex e Paulo nesse momento para vir para cá. Podem vir subindo. Se você não fez uma pergunta, ainda dá tempo de você fazer. A gente ainda está olhando o link. Então, aponta teu celular aí nesse QR Code e faz qualquer dúvida que você não esclareceu durante essa ministração. A gente vai conversar um pouquinho aqui. Tá bom? Pode sentar nos dois lados. Vamos começar para a primeira pergunta. Vocês ficam livres para responder, quem quiser responder, tá?
A primeira pergunta é: quais são as principais dicas para jovens conseguir manter a pureza diante que esse mundo é tão saturado de coisas expostas? A gente vê tantas coisas nas redes sociais, no nosso dia a dia. Então, como dicas para a gente manter? Eu sei que a gente já teve alguns pontos, mas outras formas de se prevenir nesse sentido. Amém. Eu acho que boa parte disso, né, de resolver essa questão, o pastor Jário já trouxe aqui, que é em relação a você guardar a sua mente, né? Eu acho que as redes sociais, tanto o dia a dia, você passa pelos setores, pelos lugares, você vai estar sendo exposto a imagens e a situações que vão trazer para você alguma conotação nesse sentido. Hoje o mundo é realmente, de fato, saturado nesse sentido. Mas você precisa entender esses princípios e esses valores que foram já ministrados. Então, você guardar a sua mente, guardar o seu pensamento, você colocar a intenção no seu coração e se policiar em relação àquilo. Eu tinha um líder que ele costumava dizer assim, ó, você vai passando no meio da rua e você não tem como desviar de determinadas coisas, está vindo na sua direção. Se está vindo, lógico, você vai olhar, mas a direção você pode mudar. Então, você pode parar de olhar para aquela mulher, ou para aquela imagem, ou para aquela situação que está se colocando para você, está vindo para você, e imediatamente você não tem como mudar a sua visão, mas você pode decidir mudar a direção de para onde você está olhando, do que você está vendo. Existem recursos nas próprias redes sociais, onde você pode, lá no Instagram, quando você clica na imagem, tem uns 3 pontinhos lá, você diz, clica nos 3 pontinhos e diz, eu não tenho interesse em receber essa informação. Eu não tenho interesse em receber imagens de mulheres seminuas, eu não tenho interesse de receber esse tipo de postagem que fala sobre sexualidade exposta. Então, você tem o controle, como o próprio pastor Jair falou aqui, você tem um controle na sua mão e você pode decidir sobre essas questões e decidir como Daniel decidiu, firmemente no seu coração. Eu acredito que quando se trata dessa área especificamente, da imoralidade sexual, boa parte disso se resolve quando você decide firmemente no seu coração não se contaminar com aquilo. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, né? Acho que eu nem falei ainda, né? Boa noite. Vou para a próxima pergunta, tá? De que forma a comunidade e a igreja podem apoiar os jovens na busca pela pureza sexual? Repete, por favor. De que forma a comunidade e a igreja podem apoiar os jovens na busca pela pureza sexual? Ministrando a palavra. Buscando meios de criar um grupo maravilhoso como o JVV, onde são bem ativos, dando oportunidade para que jovens possam se envolver, mas no final das contas, vai ser a ministração da palavra e uma influência pelo Espírito que vai ajudar os jovens a buscarem uma santidade em Deus. Então, o caminho é esse, no qual vocês já fazem aqui. Não é? Um trabalho fantástico, onde vai dando oportunidade às pessoas a buscarem mais a Deus, e quanto mais se busca a Deus, se afasta do diabo. Você precisa entender que sempre que você quiser navegar para longe de Deus, o diabo vai deixar um barquinho preparado para você. Então, há essa necessidade da igreja ser ativa nisso. Investir em jovens, acreditar em jovens, falar sobre isso com os jovens, de uma forma clara e direta. Então, esse é o meu ponto de vista. Passa aí para mim. Uma coisa que a gente propõe aqui sempre, que João fala, é dar a oportunidade de você ter em nós e na liderança a abertura para vir falar sobre essas situações. Então, é um ponto importante também que a igreja ela pode desenvolver. Ter essa confiança. Nós não estamos aqui para acusar ninguém.
Pelo contrário, nós entendemos que se está havendo um momento como esse aqui, é porque ele é um assunto importante que precisa ser tratado, precisa ser abordado. E se você tem dificuldade nessa área de lidar com essas situações, você tem na sua liderança, você tem nas pessoas que estão aqui, um apoio, onde você pode vir conversar sobre isso, falar sobre isso, entendendo que você não vai ser acusado, nosso papel não é esse. Nós entendemos muito bem que nós não somos juízes, até Lucas estava aqui orando sobre isso. Não é? Nós entendemos que há um advogado junto ao Pai, que é Jesus, como está lá em 1 João. Ele está disponível, mas a liberdade ela também passa por essa condição de você chegar e ter essa abertura, não deixar isso como um trunfo nas mãos do diabo. Você tem essa abertura, e eu acho que a igreja é fundamental nisso, quando ela abre as portas para que você possa vir e se expor com a certeza de que você não vai ser exposto, nem tampouco julgado ou condenado por aquilo, mas apoiado, suportado, sustentado e orientado para que você possa sair dessa situação. Amém, muito bom. Vamos para a próxima, que é: como lidar com a culpa e o arrependimento após desviar-se dos princípios da pureza sexual? Eu acho interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, um casal, né, está tendo uma prática, né, ilícita, ou avançou no sinal, avançou no toque, ou mesmo chegou mesmo à prática disso. E, às vezes, quando vai para um aconselhamento, a busca da igreja mesmo, o que é que eles recebem como aconselhamento? Vamos casar. Para parar de pecar, a gente casa. E sabe, mas uma coisa é certa, o pecado, ele não é, a gente não pode pegar algo carnal e simplesmente levar para uma aliança de assinar um papel e ali resolver o pecado. Não, o pecado se resolve com arrependimento. Amém? Então, não é simplesmente vou me casar para resolver o problema do meu pecado. Não, eu vou me arrepender das minhas práticas para que haja do arrependimento, Deus tenha realmente substrato para te levar para uma nova posição. E aí, se você casar e viver uma nova vida, é outro passo. Mas o passo para sair de uma vida de erro mesmo, de pecado, não é somente resolver casando, né? E aí vem o problema da condenação, porque quando a gente faz uma prática que a gente vê qualquer delas, né, seja mentir, seja blasfemar, falar mal de alguém, seja praticar essas coisas ilícitas, a gente vai vir, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, vai vir aquele peso de condenação. Poxa vida, saí do trilho, tirei meu trenzinho aqui do trilho, e aquela condenação é justamente onde o diabo vai usar para que você fique preso naquilo, porque condenação nos aprisiona, queridos. Então, assim, quando o peso da condenação vir, primeiro você precisa se arrepender da sua prática, né? Porque a condenação só vai sair de você quando houver um arrependimento, porque enquanto não, o diabo vai encontrar uma brecha para estar te condenando o tempo todo da sua prática. Então, uma vez que você se arrepende de coração, e arrependimento é mudar a rota, é não permanecer errando naquilo, você começar realmente a combater, como a gente diz, a sua primeira batalha é na mente. Então, é combater a sua mente com a palavra e dizer: nenhuma condenação há sobre a minha vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor já me perdoou, porque o Senhor lançou no mar do esquecimento as minhas práticas, porque hoje eu sou uma nova criatura, e ainda que eu pequei, te conhecendo, já sendo nova criatura, assim como Davi, ele se arrependeu, era um homem segundo o coração de Deus, mas se arrependeu, e nele foi encontrado graça e perdão, assim sobre a sua vida também. Então, o primeiro passo é arrependimento, e uma vez que você se arrepende de coração, ou seja, não pratica mais isso, é você renovar a sua mente com a palavra, entendendo quem você é no Senhor, e a liberdade que o Senhor deu para você de viver uma nova vida diante do seu arrependimento. Amém, muito bom. Só para complementar, né, isso que Pamela falou é muito do que a gente fala também nos aconselhamentos, né, mas tendo esse papel do arrependimento, quando você se arrepende, a importância também de confessar, né? Existem alguns pecados que às vezes se tornam recorrentes. Então, a gente vê, né, aconselhando jovens, que tem gente que chega e diz: eu me arrependi, mas eu caí novamente. E aí, o que é que está acontecendo? Está voltando no pecado, está voltando, não está conseguindo se fortalecer e se firmar a ponto de realmente deixar aquilo para trás. Então, procura ajuda, procura alguém, um irmão maduro na fé, como a palavra diz, né? Teu líder, tua liderança, a gente está aqui também para isso. E aí, confessa esse pecado, vai ter alguém que vai estar ciente do que aconteceu, vai ter alguém para te instruir, vai ter alguém para orar também com você.
Então, às vezes, a gente não precisa colocar uma capa de super-herói, sabe? Dizer assim, ninguém pode saber do que eu fiz. Não, na verdade, Satanás quer que a gente pense assim, para que quando a gente cair ou se cair em alguma coisa, não tenha uma solução. Então, a solução muitas vezes está em você ser humilde, reconhecer o seu erro, se arrepender, como ela falou muito bem, e confessar o pecado, para que aí sim isso se torne algo real e, de fato, você possa abandonar aquela prática. Amém, amém. Temos uma pergunta agora para os namorados, né? O que pretendem, né? Qual a melhor maneira de buscar a santidade dentro do namoro, a respeito do desejo sexual? Fugindo é a primeira coisa, mas quando a gente começa a colocar por limites, eu acho que um relacionamento cristão, ele inicia realmente num primeiro contato. Eu lembro quando eu e Jairo começou a falar sobre namorar. A gente nem estava namorando ainda, Jairo já disse, a gente vai casar tal dia, vai noivar tal mês, vamos casar tal mês. A gente nem namorando estava, ele já falou em noivado e casamento. E a gente já ali apresentou que a gente queria, quantos filhos queria ter, e ali foi muito aberto uma conversa. Por quê? Eu acho que quando a gente expõe realmente quem nós somos, e a gente começa a ver o respeito que aquela pessoa tem a nós, dentro desses limites. Então, se você está começando, está no namoro, vocês precisam ser abertos um com o outro. Olha, se a gente tem uma prática errada, vamos orar aqui, nos arrepender. E, a partir de hoje, a gente vai buscar meios para fugir dessa situação. Então, evita ficar só, né? É um primeiro passo. É não ficar só. Então, mamãe viajou, né, como um vídeo. Aí, acho que eu vou mandar uma mensagem, como teve aí no vídeo da chamada para esse culto. Não. É você dizer, pronto, estou só, pronto, agora é que eu não vou querer mesmo, não vou, nem liga. Telefone descarrega, deixa descarregado. Porque são nessas pequenas coisas que, de repente, você se pega, de repente, você está envolvido nisso, porque você não cuidou dos mínimos detalhes. Então, assim, evita estar só, né? Sejam sinceros, coloquem diante de vocês mesmos o que vocês querem para de vocês. A gente não quer mais errar nisso, se erravam. E se nunca erraram sobre isso, expõe mesmo. A gente quer ter esse limite aqui, a gente não vai extrapolar isso. Então, manda para casa, e chega, tá bom. Quando vê que as coisas estão indo para onde não precisa, vá-se embora, expulsa da casa, faz qualquer coisa. Mas não fica, porque senão você vai acabar entrando na impureza, entrando na prática ilícita, e isso não vai ser bom para você. Amém? Uma outra questão sobre isso também é você entender o propósito do que você está fazendo, né? Então, você não entra, você precisa entender qual é a direção que aquilo está te levando. Quando você inicia um relacionamento, você precisa entender que você vai iniciar um relacionamento para o casamento. E aí, essa compreensão de iniciar um relacionamento para o casamento já vai te dar uma noção do que você está fazendo. Porque o namoro, ele não é um período de experimentação. Tem pessoas que pensam que o namoro é um período de experimentação. Você vai estar experimentando as coisas ali, vou ver se vai dar certo ou não com essa pessoa. E aí você precisa entender que aquele momento é o momento de você identificar projetos, identificar sonhos, identificar objetivos, ver se aquela pessoa tem compatibilidade com você naquilo que você quer para a sua vida. Então, é um momento de conhecer e decidir. Realmente existe identificação, o propósito e a minha visão de vida se compactuou com o da pessoa que eu estou interessado, e aí nisso eu penso, vou avançar. Certo? Avançar para um casamento, avançar para a consolidação desse casamento, fazer uma preparação durante um período, estabelecer mesmo uma meta onde você possa, vamos passar tanto tempo aqui nos conhecendo, conversando sobre isso, identificando as questões e vamos avançar em tal ponto, em tal momento, com aquele objetivo de iniciar realmente o propósito da família, do casamento, né? E outra coisa de forma prática, gente, é a que você está se expondo, né? No tempo de namoro, na verdade, desde o tempo de solteiro, hoje em dia tem muita coisa aí disponível que nos estimula a práticas que não convêm ou que não condizem com os princípios que a gente acredita, né? O pastor Jairo falou, Pamela falaram sobre aquelas janelas que aparecem na internet, mas não somente pornografia explícita, né? Estou te falando em relação ao conteúdos mesmo que tem hoje em dia, filme, série, nas plataformas. Então, assim, tem muita coisa que é ruim e que vai te levar a pensar e a ter esses estímulos antes do tempo,
né? Então, a que você está se expondo? Você entrou em um relacionamento, tem um propósito de casar, mas aí você assiste todo tipo de coisa, se expõe a todo tipo de ambiente, ouve todo tipo de música. Então, você está ali aberto, né? Suas janelas estão abertas para que esses pensamentos se formem, aquilo enraize dentro da sua alma, e você daqui a pouco está se pegando pensando em coisas que você antes nem pensava. E eu digo isso para as garotas também, né? Porque a gente geralmente associa ao homem isso, mas durante esse tempo que a gente vem aconselhando os meninos e as meninas, a gente vê que isso não é um problema só para homem, né? Deixou de ser faz muito tempo, ou se é que um dia já foi. Então, existem portas hoje em dia de pornografia que não são, como eu falei, não são apenas aquelas janelas que você já repreende e diz, não, cruz credo, isso aqui eu não quero nem saber. Mas e aquela sériezinha da Netflix, que é romântica, mas tem um toque lá, picante? Né? E aquele filme que está na moda, principalmente para essa geração aí, adolescente e jovenzinho, né? Todo conteúdo criado para adolescente hoje em dia, gente, é praticamente pornográfico. E isso eu não estou falando porque eu estou inventando, não. É porque eu vejo, eu vou ler, eu vou ver o que é que eles estão falando sobre. E é impressionante como o diabo tem minado essa geração, né, trazendo esse tipo de comportamento como algo normal, como experimentação sendo algo normal. Então, você tem que conhecer seu corpo, você tem que sentir as coisas primeiro. Para vocês terem ideia, faz alguns anos que eu saí da universidade, mas uma professora minha dentro da universidade dizia que uma mulher, antes de se casar, precisava ter a experiência de masturbação. Porque, simplesmente, a mulher precisava se conhecer e começar a sentir prazer. Então, ela não precisaria esperar o homem ou achar que aquilo era para um momento específico com alguém. Não, ela podia provocar o prazer nela mesma. E isso é completamente contrário, a gente sabe, ao que a palavra diz. O sexo, ele tem um propósito dentro do casamento, ele tem um motivo para existir. Então, se você consome todo tipo de coisa, se expõe a todo tipo de ambiente e ouve todo tipo de roda de conversa, aquilo, mesmo sem você perceber, vai começar a entrar como uma sementinha e vai minar teus pensamentos a ponto de te fazer achar normal ou natural algumas coisas que a gente, e Deus principalmente, abomina. Sabe, queridos, se tu começa um namoro sem ter a intenção de se casar, você já começou errado. Nós estamos tratando acerca de cristãos, amém? Nós estamos lidando com cristãos, são princípios. Como o Pamela disse, quando nem tínhamos ainda iniciado o namoro, eu já tinha feito os planos. Olha, nós vamos namorar 1 ano e meio, vamos noivar com mais 6 meses. Eu dei até as datas, a ponto que no período do casamento, poucos dias antes, eu tinha perdido meu emprego. E mesmo assim, eu disse, eu dei a palavra, nós vamos honrar. Me casei e Deus nos abençoou, abrindo novas portas. Sabe? É preciso nós termos essa consciência. Eu me lembro que antes de conhecer Pâmela, eu escrevi uma carta para Deus. Olha que coisa mais romântica. Trazendo algumas características que eu queria da minha futura esposa. E essa carta, de certa forma, chegou para ela e eu fiz uma canção para ela depois, não foi isso? Chegamos até a gravar. Então, nós somos românticos, amém, irmão? Cadê os homens aqui? Digam, eu sou romântico. Não é? Isso, irmãos, isso é bem saudável para um relacionamento, entendeu? Mas, acima de tudo, a tua palavra, a tua convicção. Eu vou começar a namorar com você, eu quero noivar com você, eu quero casar com você. Iremos constituir uma família linda, abençoada e poderosa aqui na terra. Meu marido não fez música, não, mas ele fez poesia, viu? Ui! Amém. Agora a gente vai para uma pergunta mais séria. Assim, como lidar com a questão da pureza sexual, tendo passado por uma situação de abuso? Tendo que você acabou tendo contato com a impureza, não como uma atitude, algo que você escolheu, mas você foi exposto àquilo. Então, queridos,
A gente sabe que isso é muito comum nos dias de hoje, né? E não só nos dias de hoje, a gente vai ver na Bíblia, o próprio Davi, depois se você for ver a história dele, você vai ver que o próprio irmão fez isso com a irmã, né? Abusou sexualmente da irmã, filha de Davi. E a gente vê que isso não é um problema atual, né? Mas acontece muito nas famílias. E eu lhe digo uma coisa, amados, quando isso acontece, você é exposto a isso, normalmente tende a ir para dois caminhos. Ou você se torna totalmente fechado, né, para aquela condição, porque aquilo lhe machucou e você se revolta com aquela situação e não quer nunca mais saber daquilo. E a vida sexual para você é frustrante, você não quer nem casar porque você detesta isso, aquilo lhe levou para um extremo. Ou aquilo lhe leva talvez para outro extremo de estímulo nessa área mesmo, de você, né, de repente estar com a vida totalmente errada, né, diante da situação, diante de um trauma que você foi violentada, que você vivenciou, na verdade, e você simplesmente foi um inocente, né? Não é culpado disso. Mas, amados, eu lhe digo uma coisa, quando nós estamos no Senhor, em Cristo, Ele nos dá a graça de vivermos uma nova vida, amém? E é só nele, somente nele, que a gente vai encontrar estratégias para que um trauma de vida vivido não se torne o resultado final da sua história. Então, esse trauma que você viveu, essa situação que você viveu, eu tenho muita compaixão, fica meio sincero assim, meu sentimento mesmo diante do que você viveu, porque eu sei que você não poderia não passar por isso, né? Não deveria passar por isso. Mas eu lhe digo uma coisa, se você se fez nova criatura, se Jesus é o Senhor da sua vida, existe uma graça sobre você, que faz nova todas as coisas, que trabalha realmente a sua alma, as suas dores. Isso não pode ser negado, isso não pode ser silenciado, isso precisa ser exposto, conversado. Existem terapias que podem estar te ajudando, é uma forma também de você buscar uma terapia nessa área, para que você possa entender que você não vai carregar essa culpa para o resto da sua vida, mas que isso também não vai ser o resultado final da sua história, do seu relacionamento, que você vai encontrar pureza, onde um dia foi impureza. Eu vivenciei isso na minha casa, minha irmã, uma das minhas irmãs, somos 3 na minha casa, ela era abusada pelo tio do meu pai, um senhor. Ela foi abusada por um longo período, ela tinha 7 anos de idade, quando minha irmã eu tinha 6 anos. E eu lembro que quando ela foi buscar alguém para conversar sobre isso, ela buscou a mim, de 6 anos de idade. Aí hoje eu olho para a minha Lorena, de 6 anos, e digo, como é que eu recebi essa informação? E eu lembro que quando eu recebi essa informação dela, para mim, na verdade, era algo gritante. Eu fiquei com repúdio dela. Então, assim, a quem ela inocentemente, uma criança de 7 anos foi buscar a ajuda de alguém que ela achava que tinha maturidade, ela encontrou alguém que, na verdade, repudiou e disse, não toque em mim. Eu fiquei dizendo, não toque em mim, você está suja. E, na verdade, eu não vivenciei a prática de um abuso sexual, mas por a gente ser tão ligado, isso para mim trouxe um trauma, porque eu queria ser freira. Nenhum problema com as freiras, mas eu não queria me casar, porque aquilo para mim, meu Deus do céu, que coisa cebosa, para mim virou um trauma. Então, assim, eu não vivi o abuso na prática, mas por eu ser tão ligada à minha irmã e tão inocente receber aquela informação, e nela desencadeou uma vida totalmente distorcida. Hoje ela está no Senhor, foi tratada, curada na alma dela e em Jesus. Fez terapias que ajudou demais a nortear ela, dentro dela, dessas dores. Mas, amados, foi a palavra, foi a graça, foi o nascer de novo, que fez ela viver uma nova história diante daquela dor. Então, você não é essa dor. O seu resultado final não vai ser essa imoralidade que você vivenciou como vítima, na verdade. Mas existe uma graça sobre você, para você viver uma nova história diante do Senhor sobre a sua vida. Amém? Nós temos uma casa de acolhimento a criança e adolescente, lá em Soledade, né? E é comum nós recebermos, a nossa casa é só para meninas, recebermos meninas violentadas, abusadas sexualmente. E eu me recordo de uma que tinha aproximadamente 11 anos, não foi? Que a própria família vendia, não só ela, mas as irmãs também, 5 irmãs, né? O pai levava ela na feira para R$5 ter relação com as filhas. E a mais velha, né, que nos chamou bastante atenção, que chegou nessa casa nossa de acolhimento, literalmente totalmente travada, extremamente agressiva. E, queridos, o amor de Deus e a palavra é que vai mudar todas as coisas.
Aquela adolescente, ela passou conosco um período mais ou menos de uns 3 anos e meio, 4 anos. Ela saiu de Soledade pregando a palavra num culto de domingo à noite, com a vida transformada, sabe? Tem uma história bem interessante que o marido abusava muito, né, da sua esposa, tratava mal, traía ela, e ela decidiu todos os dias, cada coisa que ruim que ele fizesse com ela, ela colocava um prego na porta do quarto. E chegou ao ponto que a porta do quarto por dentro estava repleta de pregos. Quando o marido fechou a porta, que viu, começou a esculhambar com ela, quis bater nela, perguntou o que significa. Ela disse: cada prego desse é algo ruim que você fez comigo. Me bateu, me traiu, fez mal comigo. E ele se constrangeu e decidiu fazer coisas boas. E combinou com ela: cada coisa boa que eu fizer, eu posso tirar um prego? Ela disse: pode. Ele começou a tratá-la bem, parou de trair, era carinhoso, dava presentes. Chegou ao ponto que não tinha mais nenhum prego. Ele, cheio de orgulho, disse: está vendo? Consegui tirar todos os pregos. E ela disse: verdade, mas ficaram as marcas. Então, essas marcas só irão sair através do Espírito Santo de Jesus Cristo, através da palavra. Amém, glória a Deus. E a última para encerrar, tá? Chegou agora há pouco. Já fui exposto à pornografia muito cedo, mas hoje estou limpo. Mas às vezes me vem um certo receio de como será a minha vida sexual no casamento. Como lidar com isso? Eu queria só falar sobre isso, porque, na verdade, eu vi uma vez um relato de uma jovem, que ela usava, né, se alimentava muito da pornografia no computador. E ela, dando esse relato, essa entrevista, ela falou que já fazia 10 anos, diga 10 anos, 10 anos que ela não tinha mais acesso. Ela decidiu, ela encontrou com Jesus e ela decidiu não ter mais acesso a isso. E ela disse que um certo dia ela chegou em casa, ela tinha tomado essa decisão, mas aí ela, de repente, vez ou outra, ela caía na tentação e se pegava naquilo de novo, olhando. E um dia ela chegou em casa tão decidida que ela pegou o computador, arrancou da tomada assim, quebrou o computador inteiro. Ela disse: eu não vou mais me submeter a isso. E já fazia 10 anos, quando ela deu essa entrevista dessa vez, que ela tinha quebrado o computador. E ela disse que as imagens eram tão reais na mente dela, como se ela tivesse assistido ou se alimentado disso no dia anterior. 10 anos sem ela fazer isso. Então, para você que não tem acesso a isso, tome esse cuidado, porque, na verdade, essas imagens realmente ficam na sua mente. Elas ficam encravadas dentro de você. E ela disse: eu luto com isso todos os dias. Fazem 10 anos que eu digo, sou pura diante disso. Mas essas imagens que eu vivenciava, que eu me alimentava, estão tão reais dentro de mim, como se eu tivesse usado ontem a pornografia. Então, se você tem vivenciado isso, porque você, de fato, né, fez uso, né, de ver essas coisas, de se submeter a essas coisas, amado, renovar a mente com a palavra. Né? É a única estratégia que você vai ter para você vencer. E ter um relacionamento, como eu disse, o que você viveu, se há um arrependimento, amados, você vai conseguir na palavra. Tem coisas que é só a palavra que vai conseguir mudar dentro de você. Então, se você se arrepender do seu coração mesmo, das suas práticas, e por mais que isso seja real com o passar do tempo, isso foi o exemplo dessa pessoa, não quer dizer que com você vai ser assim, isso foi real para ela, amém? Mas cada um é individual. Um dia que você estiver no seu casamento e vai ter uma relação sexual com o seu parceiro ou sua parceira, não sei se você é homem ou mulher, quem fez essa pergunta, talvez essas imagens vão vir na sua mente, mas você vai ter que combater. A sua batalha vai ser na mente. E você vai ter que combater isso, trocando: é minha esposa, é meu esposo, eu amo. E aí você vai trocando os pensamentos, mudando os pensamentos, e entendendo que há uma graça do Senhor que vai te assistir para que você tenha pureza, onde um dia foi impureza na sua vida. Amém. Queríamos agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de coração, a Paula e a Alex também. Então, nós somos muito gratos e recebemos muito na vida de vocês. A gente queria pedir para a Alex e Paula orar pela vida deles. Vocês poderiam ficar de pé. Amém.